Sejam todos bem-vindos ao canal, aqui professor Odoni, aqui nossa última aula da cinemática escalar doce, aula número 9. E a pergunta, qual é, professor? Como ler os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, do MRUV? Como ler esses gráficos? Bom, há dois gráficos importantes no MRUV, velocidade por tempo e espaço percorrido pelo tempo. E nós vamos trabalhar os dois aqui, são gráficos importantes. Sempre lembrando que o MRUV é o movimento em linha reta, cuja aceleração é constante e a velocidade ela varia. Ela pode aumentar, ela pode diminuir. Se a aceleração é positiva, a velocidade aumenta. Se a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Tá certo? Vamos lá então? Vamos olhar primeiramente o gráfico velocidade por tempo. Olha o formato dele. O formato dele é uma linha que nesse caso aí é ascendente. Por que ela é ascendente, professor? Porque a aceleração nesse caso ela é positiva. Então a gente observa que a velocidade cresce. Então a velocidade está crescendo. Então, nos tempos ali, por exemplo, o tempo de 40 segundos, a velocidade é 10 metros por segundo. No tempo de 80 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. Observe que eu coloquei os pontos do gráfico ali, que é bem importante, porque a gente às vezes fica pensando, aqueles pontos ali, aqui os pontos, ó, o ponto 4010 e o ponto 8020. Sempre o ponto é XY, tá? Uma das coisas importantes deste gráfico, velocidade por tempo, é que a declividade dessa reta, ela é a aceleração. Como nós temos uma declividade positiva, aceleração positiva, isso quer dizer que a velocidade, com o passar do tempo, ela vai aumentar. A outra coisa importante é que a área desse gráfico é numericamente igual ao ΔS. Ou seja, numericamente igual quer dizer que a área é medida em metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, e o ΔS é medido em metros, tá certo? Então, o número é igual, a unidade até pode ser diferente, mas a área é numericamente igual ao espaço percorrido. Então, é um gráfico muito importante, gráfico velocidade por tempo. Professor, como seria este gráfico, esse mesmo gráfico aí, mas com aceleração negativa? Bom, é o que a gente vai ver agora. Muito bem, gente. Imaginem só um gráfico cuja declividade ela é decrescente. Desce. Isso quer dizer que a velocidade diminui com o passar do tempo. Isso quer dizer que a aceleração é negativa. Como seria esse gráfico? Bom, esse gráfico seria uma reta decrescente, tá? E é importante que vocês observem que a aceleração aí ela é menor que zero, aceleração negativa. Vocês vão perguntar, prof, a área do gráfico continua sendo ΔS? Sim, a área do gráfico continua sendo o ΔS. Numericamente igual, tá, gente? Numericamente igual ao ΔS. E nesse caso a gente pode até calcular. Vamos calcular? Vamos calcular? Vamos lá, vamos fazer o cálculozinho pela área. No caso aí é a área de um triângulo, então é a base vezes a altura dividido por 2. Ah? Qual é a base? A base é 80. Qual é a altura? A altura é 20. E vou dividir isso tudo por 2. Então, 80 vezes 20. Então, a área do triângulo vai ser 1.600 dividido por 2, ou seja, 800 metros. Ou seja, antes desse objeto parar, ele estava a 20 metros por segundo, ele vai ir até a velocidade zero, antes dele parar, ele percorre 800 metros. Perceberam como é importante? Agora, vamos lá, recapitulando. No gráfico V vezes T, tá? Se a declividade ela é crescente, declividade crescente, aceleração positiva, a velocidade cresce. Declividade decrescente, isso quer dizer que a velocidade diminui e a aceleração é negativa. E não esquecer que a área do gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido. Show de bola, né? Prof, e o gráfico o espaço percorrido por tempo? Vamos dar uma olhada nesse gráfico do espaço percorrido por tempo, é ou não é? Bem importante também. É muito bom que a gente lembre que o gráfico que nós vamos trabalhar é de espaço percorrido tomado em relação ao tempo. E que a relação entre espaço percorrido e tempo no MRUV, ela é uma equação de segundo grau. E equação de segundo grau gera gráficos parabólicos, com concavidade para cima ou para baixo. Se a concavidade é para cima, a aceleração é positiva. Se a concavidade é para baixo, a aceleração é negativa. Vamos dar uma olhadinha em um gráfico cuja aceleração é positiva, concavidade para cima, sorrisinho, tá bom? Então vamos lá, ó.
gráfico de espaço percorrido por tempo. Esse gráfico é um gráfico de aceleração positiva. Tá? A aceleração é maior do que zero. Lembra que a aceleração tem que ser constante no MRV, né? Agora tem uma coisa interessante. Eu peguei uma parábola completa, né? Nós temos uma parte decrescente, nós temos um vértice e uma parte crescente. Na parte decrescente, ali nós temos um indicativo de velocidade negativa com um movimento chamado de movimento retrógrado. É um movimento em que o sujeito se aproxima do referencial. Então, velocidade negativa é isso, gente. Quando a gente olha num resultado e tem uma velocidade que é negativa, é sinal que o objeto em movimento se aproxima do referencial. Então, esse movimento é chamado de retrógrado. Agora, no vértice, o vértice é o ponto aonde a velocidade ela vai ser zero. Estou circulando lá, ó, no vértice, a velocidade é zero. E depois nós temos uma parte crescente da parábola, que é onde a velocidade ela é positiva, vou colocar em verdinho de novo ali, tá? A velocidade é positiva e o movimento é chamado de progressivo. Então, nós temos um movimento que é um movimento progressivo. Veja bem, ó, então, retrógrado, zero, progressivo. Velocidade negativa, zero, velocidade positiva. Então, nós temos uma relação com a velocidade. Professor, o que significa a velocidade ser positiva? A velocidade ser positiva significa que tu se afasta do referencial. Ó, muito cuidado com isso, hein? Se ele diz para mim que o movimento é progressivo, é sinal que eu estou me afastando do referencial. Se diz que o movimento é retrógrado, eu estou me aproximando do referencial. Agora, esses dois aspectos são importantes porque a gente não pode confundir com aceleração positiva e aceleração negativa. Olha só, se a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Se a aceleração é negativa, o movimento é retardado. Cuidado. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Agora vamos dar uma olhadinha num gráfico cuja aceleração é negativa, ou seja, a concavidade é para baixo. Vamos dar uma olhadinha nele agora. Como eu já havia falado, se a concavidade é para baixo, nós temos aceleração negativa. Então, lembrando sempre que a relação entre espaço percorrido e o tempo no MRV é uma relação de segundo grau e o gráfico vai ser parabólico. Tá? Então, apareceu o gráfico aí para nós, tá? Aceleração negativa. Esse gráfico pode ser dividido em três partes. Uma parte crescente, um vértice e uma parte decrescente. Vamos de novo? Uma parte crescente, um vértice e uma parte decrescente. Na parte crescente, nós chamamos o movimento de progressivo e a velocidade é negativa. Mesmo que a velocidade vai diminuindo com relação ao tempo, a velocidade na curva crescente ela é uma velocidade positiva, maior que zero. Quando chega no vértice, ali a velocidade é zero. E depois nós chegamos na parte decrescente do gráfico, onde a velocidade ela é menor que zero, é uma velocidade negativa, e o movimento é chamado de retrógrado. Lembra que o retrógrado é aquele que o móvel se aproxima do referencial. Bom, um dos grandes problemas desses gráficos é que eles não aparecem com a parábola inteira, que fica fácil de identificar, né? Ó, a parábola na concavidade para baixo, aceleração negativa, concavidade para cima, aceleração positiva. Ele aparece uma parte só dessa parábola. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui bem simples para a gente entender o que eu estou falando e como a gente vai descobrir duas coisas só olhando para o gráfico. Olha só, espaço percorrido pelo tempo e aparece um gráfico para vocês, vamos supor assim, ó. Vocês vão dizer, e agora? Bom, eu quero que vocês identifiquem aceleração e velocidade só olhando para o gráfico. Como vocês fazem isso? Bom, para a gente pegar a aceleração, basta ver a concavidade, se é para cima ou para baixo. Então, eu vou fazer uma projeção, né, para o outro lado lá do gráfico e vou montar a parábola inteira, né? Vocês estão vendo? Ó, sorrisinho de tristeza, né? Sorrisinho não, né? É tristeza, para baixo, tá? Então, isso quer dizer que a aceleração ela é negativa. Então, a aceleração é menor que zero e o movimento é chamado de retardado, movimento retardado, né? Aceleração negativa. Agora, presta atenção, presta atenção. Tá? Essa curva aí, ela é crescente ou decrescente? Você vai dizer, professor, curva decrescente, né? Curva decrescente, ela está descendo, está descendo. Ela é descendente, então, é uma curva descendente aí. Então, a velocidade ela vai ser menor que zero. A velocidade vai ser negativa também e o movimento vai ser chamado de retrógrado.
retrógrado. Então, veja bem, ó, só olhando para o gráfico, a gente consegue ver que tipo de movimento eu tenho. Retardado, acelerado, retrógrado, progressivo. Tá bom? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva agora, ative o sininho, dá um like, faça um comentário que é muito importante para esse canal. E não esquece, na sequência aí tem a resolução de testes. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. O teste número 1 diz o seguinte: um ciclista andando com sua bicicleta realiza um movimento de acordo com o gráfico ao lado. Observe que o gráfico ao lado é um gráfico com velocidade por tempo, ele é uma reta, indicando para mim que a aceleração ela é constante e essa reta ainda é crescente, indicando que a aceleração ela é positiva. Então, estou diante de um MRUV. O espaço percorrido no tempo de 4 segundos será D. No tempo de 4 segundos, qual é o espaço percorrido? Bom, lembra que a área desse gráfico ela é, para nós, o espaço percorrido. Qual é a área desse gráfico? Aí, deixa eu pegar aqui, ó, né? 4, 8, ponto final, lá ele quer até 4 segundos, né? A área do gráfico é a área desse triângulo aí. Então, eu vou calcular a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Qual é a base? Ah, professor, a base é 4. Qual é a altura? A altura é 8. Então, 4 vezes 8 por 2. Então, 4 vezes 8, 32. Dividido por 2 vai dar quanto? A área do triângulo ela vai ser 16 unidades de área, né? Ah, professor, mas é igual ao ΔS. Então, isso quer dizer que o ΔS vai ser de 16 metros, indicando para mim a alternativa C. Prof, e se eu quisesse calcular o ΔS sabendo que é um MRV, o ΔS, usando a equação horária do espaço? Ah, veja bem, olha que interessante, ó, por que a gente usa o gráfico? Ó? Porque se eu for usar a equação horária do espaço, veja que eu não tenho aceleração. Ah, eu vou ter um problema ali. Tá? Então, para evitar isso, calcula pela área do gráfico, que a gente mata rapidamente a charada, não é verdade? Tá bom? Bom, vamos fazer mais um exercíciozinho para a gente treinar mais um pouco esse negócio aí? Tá bom? Vamos. O teste número 2, ele diz o seguinte. Olha só, o teste número 2 diz o seguinte. Um trem realiza um movimento representado pelo gráfico ao lado. Eu olho para o gráfico, um gráfico espaço percorrido por tempo, é um gráfico parabólico. Aí é um MRUV. Perfeito. Olhando o gráfico, podemos afirmar que esse movimento é pontinhos e sua aceleração será pontinhos metros por segundo ao quadrado. Preenche corretamente as lacunas da alternativa. E agora? Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa, eu vou fazer a projeção do meu gráfico. A projeção, tá? Vou fazer lá para o outro lado, ó. Pá, 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 pá. E eu obtenho uma parábola com concavidade para cima, indicando para mim que a aceleração ela é positiva, aceleração maior que zero. Então, o movimento é acelerado. Perfeito? Outra coisa que eu observo é que a curva é crescente. E se a curva é crescente, então a velocidade é positiva e o movimento, então, ele é chamado de movimento progressivo. Bom, beleza. Beleza, tá? O que esse movimento não pode ser? Retardado nem retrógrado. Então, alternativa A e alternativa B caem fora. Tá? Agora eu tenho que saber, progressivo e acelerado ele é. Agora, qual é a aceleração? É 4 ou é 2 metros por segundo ao quadrado? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, qual equação nós vamos usar para calcular o espaço percorrido? Bom, o espaço percorrido e o tempo é ou não é verdade? Então, o ΔS é VO0T mais AT quadrado sobre 2. Veja bem, se você se der por conta que esse trem ele está lá no espaço zero, no tempo zero, espaço zero, tempo zero, a velocidade inicial é zero também, tá? Então, esse termo cai. Aí tu pode usar aquela SAT 2 por 2. Ah, professor, legal, legal. SAT, cuidado, hein? 2 por 2. Cuidado onde vai botar o 2, tá? Então, o espaço percorrido eu tenho. Qual é o espaço percorrido? O espaço percorrido é de 200 metros. Lembra que o espaço inicial é zero, porque ele partiu lá da origem, né? E qual é o tempo inicial? E eu observo que ele partiu da origem, gente, olhando para o gráfico, tá? É lá naquele ponto zero lá, ó, ponto zero do gráfico, tá? Que é onde está o vértice,
né? Lá onde está o vértice, lembra que onde está o vértice a velocidade é zero, né? Certo? Então, muito importante que a gente olhe para o gráfico e entenda os detalhes do gráfico. Qual é o tempo mesmo? 10 segundos. Bom, agora ficou fácil, professor. Seria 2 vezes 200, que é 2 vezes o S, que é 200, A vezes o 10 ao quadrado, o 10 que é o tempo ao quadrado. Então, só substitui lá, né, na equação o SAT 2 por 2. Tá bom? Então, nós vamos ter que a aceleração ela vai ser 400 dividido por 10 vezes 10 é 100. Então, 400 por 100. E nós vamos ter como resultado, então, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o movimento é progressivo, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E a resposta é alternativa C, gente. Muito bem, muito obrigado por ter vindo até aqui. Se chegou até aqui, já dá um like, faça um comentário, espalha esses vídeos de química, física e agora de matemática, né? Então, para todo mundo que vocês acham que precisa desse assunto, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.